O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Precisamos entender isso. Simplesmente sentar aqui e saber, experiencialmente, que o universo inteiro é, na verdade, uma parte de mim. Isso não ocorrerá para a maioria das pessoas, elas terão alucinações por alguns momentos e depois disso se distrairão com alguma coisa. Se você investir sua vida para criar algo que não tenha nada a ver com você e que tenha a ver com tudo, então, aos poucos você perceberá em cada célula do seu corpo que tudo é, na verdade, parte de você. Para simplesmente sentar aqui e entender, não o conhecemos, isso pode levar muitas vidas. A maioria das pessoas não vai entender. Elas podem ter um pensamento e amanhã de manhã ele estará extinto. Mas se você investir seu tempo, sua energia e sua vida na criação de algo que não tem nada a ver com você, então aos poucos isso entrará em você. Cada célula, cada átomo do corpo absorverá isso e o fará entender que sua vida, o modo como você é, na verdade, inclui tudo. Caso contrário, é apenas conversa. Muitas pessoas isso se tornou uma moda no mundo. Eu sempre ouço isso, especialmente nos Estados Unidos, as pessoas dizem, nós amamos o universo. Uau! Essa é a coisa mais fácil de fazer. Porque ele não está aqui. Se você tiver que amar alguém que está ao seu lado neste momento, isso exige vida, custa vida, sabe? Talvez você tenha que dar algo. Se você tiver uma manga na mão, se você amar alguém, talvez tenha que doá-la. Mas se você ama o universo, poderá comer a manga e amar o universo. É um truque maravilhoso. É um truque muito maravilhoso. É como fazer todas as oferendas. Jalebe, pacodi, isso, aquilo, tudo. Para Deus. Sabendo que Ele não vai comer. É claro que você é quem vai comer, no final. Tá perdendo. Sabendo muito bem que você é aquele que vai comer isso. As crianças quererem comer jalebi, isso é perfeitamente aceitável. Mas Deus querer comer jalebi não é aceitável. Porque existe uma grande decepção no fato de Deus querer comer jalebi. As crianças querem comer jalebi. É um simples desejo. Ana. Portanto, isso vem se repetindo há muito tempo. Truques e truques e truques e truques. E é por isso que, quando você precisa criar algo, deve deixar seus truques de lado e fazer o que é necessário. Não tem espaço para truques. Se você fizer truques, o que estiver fazendo cairá sobre sua cabeça. Você quer construir isso? O que você tem que fazer da maneira que você tem que fazer. Se você fizer truques, isso cairá em sua cabeça. Quando você está em ação com o mundo físico, você não pode se enganar.
Esse é o lado bom do mundo. Mas em sua própria mente, você ama o universo. Você sabe de quantas maneiras você pode se enganar. Todo mundo gosta de amar alguém que não está aqui, porque é tão maravilhoso. E você não precisa dar a manga que tem na mão, você pode comê-la e amar. Mas se você ama a pessoa ao seu lado, esse é o problema, você tem que dar a manga. Pelo menos a metade. E a maldita manga você não pode cortá-la ao meio. Um lado será mais, outro lado menos. Você está sentado aqui e eu digo, e você diz à pessoa ao seu lado, eu te amo. Com a manga na mão, existe uma tendência de querer doá-la, mas essa pessoa diz, não, você também tem. Então você a corta. Um pedaço grande e um pedaço pequeno. Porque você fez uma declaração desnecessária. Eu te amo. Você tem que dar a parte maior. Eu amo o universo. Você pode comer o pedaço grande e o pedaço pequeno. Você ama Deus. O pedaço pequeno você pode dar, o pedaço grande você pode comer. Mas se você ama alguém que está ao seu lado, o pedaço grande você tem que dar a ele. Muitos milagres começam a acontecer à sua volta. O que está lá pode estar aqui, o que está aqui pode estar lá. Você sabe o que está acontecendo lá, esse tipo de coisa. No yoga, nós fechamos essa rota, não permitimos que as pessoas entrem em Divya Manas porque ainda é mente, pode ser? Divya significa, é uma mente grandiosa, sabe? A mente numa escala muito maior do que aquela que conhecemos comumente. Uma vez que você entra nessa mente, você sabe tudo, sabe? Não tudo, mas comparado a outras pessoas, você parece um milagre. Quando isso acontece, as pessoas geralmente perdem o próximo estágio de desenvolvimento. A maioria das pessoas não terá a maturidade de simplesmente empurrar isso para o lado e seguir em frente. Elas sempre vão ficar emaranhadas nisso. Esse ainda é um estado psíquico. Agora você pode fazer telepatia, pode fazer telecinésia, todas essas coisas. Esses são os Divya Manas. Dos 21 aos 28 anos, essa mente pode ser facilmente desenvolvida. Esse é um processo natural. Nesse estágio é muito fácil tipo de habilidade. Mas as pessoas que estão no caminho espiritual nunca devem buscar isso, porque tudo que você alcançará é um nível mais elevado da mente. Como ela é, a mente é enganosa, uma mente superior é ainda mais enganosa. Ela faz você ficar emaranhado de uma forma muito mais profunda do que a mente inferior. Então apenas deixamos isso de lado. Ninguém buscará o absoluto uma vez que entrarem em contato com Divya Manas, porque é tão grande, tão vasto, tão milagroso. A sensação é de Deus. Você não precisa de sensação que Ele cria, mas também traz sofrimento imenso, pois normalmente uma pessoa que entra em Divya Manas após 47, 48 anos de vida, ocorre uma quantidade tremenda de sofrimento. No caminho do yoga, estamos tentando contornar algumas coisas e ir sempre para o vazio completo, a dissolução total. Porque até lá o trabalho não está concluído. Quando abordamos a espiritualidade como uma ciência, então não estamos procurando por entretenimento no caminho. Quaisquer pequenas coisas que aconteçam, estamos apenas olhando para elas como um trampolim em direção a algo maior que pode acontecer? Nunca estamos olhando para elas como um grande entretenimento e nos encantando com isso. Isso é muito importante. Algumas pessoas se sentem assim na meditação, ficam empolgadas e você vê que em 2 meses elas voltam a se sentir mal, sabe? Isso está acontecendo repetidamente porque você fica entretido. Não se entretenha com o que está acontecendo, seja o que for que esteja acontecendo. Nosso objetivo é apenas atingir a meta. Uma vez que a pessoa tenha escolhido o caminho espiritual, a maneira como ela se senta, a maneira como ela se levanta, a maneira como ela come, a maneira como ela fala, a maneira como ela pensa e a maneira como ela vive, tudo tem que ser espiritual. Portanto, todos os aspectos de nossa vida devem se tornar yoga, cada aspecto da vida deve se tornar um processo de crescimento. Nesse sistema solar, o sistema humano é uma máquina de última geração
114 chakras no sistema, você pode movê-los? Se você os organizar de uma certa maneira, você se tornará uma entidade divina plena. Não permitimos que pessoas entrem em Divya Manas. Uma vez que você entra nessa mente, você sabe tudo. É mais atraente do que qualquer coisa que você conhece em sua vida. Todos os diferentes 7 chakras estão em seus pés. Há toda uma tecnologia sobre como se deve segurar os pés. O que não pode ser alcançado em anos e anos de sadhana pode ser alcançado em um instante. Seu sistema nervoso é capaz de sentir qual é a idade das flores. A todo momento, absolutamente, você está com essa dimensão que é a base de tudo. Qual é a base para um ser passar de um nascimento para o outro? O que leva uma pessoa de uma vida para outra? Agora, se você precisa entender isso, você deve ter algum entendimento sobre a mecânica de quem você é. Estou falando da mecânica de como o ser humano é criado. Veja, quando você diz que sou um ser humano, a periferia mais externa é o corpo físico. No yoga, vemos tudo como corpo, porque é mais fácil para você entender dessa maneira. Então, vemos o corpo como 5 dimensões, ou 5 camadas. O corpo físico é conhecido como Annamaya Kosha. Annamaya Kosha significa, Anna significa comida. Este é o corpo de comida. O próximo é chamado Manomaya Kosha, o que significa que é o corpo mental. O terceiro é chamado Pranamaya Kosha, que significa o corpo energético. Corpo físico, corpo mental, corpo energético. Todas essas 3 dimensões são físicas. Elas são existência física. O corpo físico é muito grosseiro, o corpo mental é mais sutil, o corpo energético ainda é mais sutil, mas todos esses 3 são físicos. É como se a lâmpada é física, você pode ver isso. A eletricidade por trás também é física, não é? O fio que se conecta também é físico, os elétrons que fluem através do fio também são existência física. Da mesma forma, corpo físico, corpo mental, corpo prânico, são todos dimensões físicas da vida. Essa dimensão física da vida, em todas essas 3 dimensões, carrega as impressões do karma. No corpo está impresso, na mente está impresso e na energia está impressa. Essas impressões kármicas, ou a estrutura kármica, são o que as mantém unidas. Karma é o cimento que mantém você no corpo físico. O karma é a escravidão. Ao mesmo tempo, é apenas por causa do material kármico, você pode se manter no corpo e estar aqui. É aqui que a espiritualidade parece difícil, porque se você tentar removê-lo, não funciona. Se você tentar somá-lo, não funciona. Você precisa apenas estar lá. Se você apenas está lá, é um momento. Agora, as próximas 2 dimensões são chamadas Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha é não físico, mas relacionado ao físico. É como um estado transitório. A Anandamaya Kosha é completamente não físico. Então, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha significa que é o corpo de bem-aventurança. Existe um corpo de bem-aventurança internamente, o qual é 100% não físico, não tem forma própria. Somente se o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico estiverem bem formados, ele pode manter o corpo de bem-aventurança bem formado. Se essas coisas forem removidas, o corpo de bem-aventurança se tornará uma parte do cosmos. Portanto, o que você está chamando de Atman, ou de alma, é uma ficção, na verdade. No sentido de que as pessoas estão descrevendo uma certa limitação do não físico como alma.
Mas o corpo, para a alma, ainda é seu karma. Se a estrutura kármica for completamente desmantelada, não há alma. Tudo se funde em todo o resto. O que é chamado de Mahasamadhi ou Mahaparinirvana é exatamente isso, que você compreende lentamente onde estão as chaves e desmantela a estrutura kármica, para que você verdadeiramente não exista mais. Quando alguém morre, dizemos que essa pessoa não existe mais. Isso não é verdade. Essa pessoa não é mais da maneira como você a conhece, mas elas ainda de fato existem. Agora, se você desmontar a estrutura kármica 100%, então você se fundirá com a existência. Isso é o que é chamado de Mukti Mahasamadhi. Na tradição hindu é referido como Mukti, na tradição yogi é referido como Mahasamadhi, no caminho budista é chamado de Mahaparinirvana. Geralmente em inglês estamos dizendo libertação. Libertação significa libertar-se do próprio processo da vida, nascimento e morte. Libertação significa libertar-se das estruturas básicas do corpo e da mente. E por tudo isso, a estrutura kármica é a corda que mantém essas coisas unidas. Então, quando uma pessoa morre, obviamente, o corpo físico é algo que você tomou emprestado da terra. Esse corpo é apenas terra, não é? Você compreende? Esse corpo físico é apenas um pedaço de terra que nesse momento está se contorneando em torno disso. Mas você tem que pagar de volta, átomo por átomo, não há juros. Mas você tem que pagar cada átomo. Você não terá permissão de carregar um único átomo desse planeta. Ninguém o conseguiu. O corpo físico desmoronará. O corpo mental e o corpo prânico, dependendo da força do seu karma, continuam. Se a estrutura kármica é muito intensa e inacabada, então ela tem que terminar. Se o karma se enfraqueceu porque seguiu seu curso, então ele facilmente encontra outro corpo. Se for necessário encontrar outro corpo, a intensidade dessa estrutura deve diminuir, deve se tornar passiva. Se é muito intenso, não consegue encontrar, tem que ficar suspenso. É isso que você está se referindo como fantasmas. Alguém está morto, sua estrutura kármica ainda é intensa porque ainda não acabou. Agora, ele precisa de muito mais tempo para encontrar outro corpo, ele ainda existe. E, quanto mais intensa é sua estrutura kármica, mais visível ele se torna, ou mais experimentalmente disponível para as pessoas. Existem inúmeros seres assim ao seu redor, caso você saiba ou não. Mas a maioria deles você não sentirá, porque o karma deles é dissipado. Eles estão esperando por mais dissipação antes de encontrar outro corpo. Mas se o karma deles é muito intenso, é por isso que eles disseram a você, na tradição, se alguém morre de maneira não natural, por acidente, ou por suicídio, ou de alguma outra maneira, eles se tornam fantasmas. Não é assim, todo mundo se torna. É só que eles são mais experienciáveis. Eles estão mais disponíveis à sua experiência porque possuem estruturas kármicas mais intensas. Então as pessoas podem experienciá-los um pouco mais do que outros seres que morrem de velhice. Se alguém completar seu karma designado para essa vida, ele vai morrer simplesmente assim, sem doença, sem acidente, sem ferimentos. Quando alguém morre simplesmente assim, essa pessoa pode encontrar outro corpo em poucas horas. É por isso que, nessa tradição, eles sempre diziam que se alguém completa sua vida e morre pacificamente, é a melhor maneira de morrer, porque ele não precisa ficar por perto. Imediatamente continua. Agora, quando você percorre o caminho espiritual, o objetivo final de todo buscador espiritual é que ele quer interromper todo esse processo. Ou, caso contrário, para usar uma analogia, podemos dizer: o que você chama de minha alma agora é como uma bolha. A periferia externa da bolha é sua estrutura kármica. Por dentro, há ar. Suponha que você sopre a bolha, explode a bolha. Onde está o ar? Onde está o seu ar?
Não existe essa coisa de o seu ar, tornou-se parte do todo. Então, o que você chama de alma é fictício, porque não existe sua alma, minha alma e a alma de outra pessoa. No momento, esse ilimitado está contido na estrutura kármica limitada. Então, isso faz você acreditar como se esta fosse uma entidade separada. Se você remover as chaves que mantêm a estrutura kármica, ela simplesmente entra em colapso. Então, essa pós-vida, próximo nascimento, não acredite em todo esse absurdo. Mas, agora mesmo, se você se sentar aqui e apenas fechar seus olhos, você pode ver claramente que você é mais do que esse corpo, não é? Existe um segundo cérebro no seu intestino. Como você pensa, como você sente, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino. Um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, é um problema sério. In the yogic culture, Na cultura yógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia. De manhã até à noite, se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino. Está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você é está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha. Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser. Apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é.
se você não sabe como lidar com ele? Um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então, agora, eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo... Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. It is all soil. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito importantes. E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo, é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas, e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Oh. Because Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente, você poderia fazer isso sozinho a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar.
É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa? Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui, de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo, não vamos ser isso. A saúde do intestino é algo completamente negligenciado hoje. Se você não mantiver seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado é muito difícil. Profundamente. Neste momento, se as pessoas querem experimentar a vida, com o que elas estão experimentando? Elas experimentarão, não isso, isso. Sim, eu sei, eu conheço vocês. Ou eles experimentarão isso, ou experimentarão outra coisa. O que eles experimentarão é como reduzir suas faculdades. Sabe, os Estados Unidos legalizaram a maconha em alguns estados. Então, quando fui a algumas faculdades ou universidades, eles me perguntaram: Sadhguru, por que você não faz uma campanha? Alguém como você deveria legalizar a maconha para nós? Eu disse, sem problemas, vamos legalizar a maconha, a cocaína e a metanfetamina. Qual é o problema? Sem problemas. A única questão é, por que você quer que seja legal? Para que você possa fumar e vir para a faculdade? Certo? Tudo bem. Mas, digamos que você queira voar em um avião pequeno e o piloto vem chapado. Você quer voar com ele? Porque o cara já está voando sem o avião. Ok, você não está entendendo o ponto. Você precisa de uma grande cirurgia e o cirurgião vem chapado. Você quer fazer a cirurgia? Ah, não? Então você entende claramente que isso reduz suas faculdades? Eu quero que todos vocês pensem nisso. Vocês acreditam que podem melhorar a vida reduzindo suas faculdades? Olá? Se você quer aprimorar esta vida, você precisa super aprimorar suas faculdades. Essa é a única maneira de melhorar esta vida. Você não pode reduzir suas faculdades e pensar que sua vida está melhorando. Que tipo de estupidez é essa? Simplesmente porque isso te deixa um pouco assim. Eu posso fazer você se sentir assim o tempo todo. Como seria isso? Sem substância, eu sou sempre assim. Olhe nos meus olhos, estou chapado? Sim. Nunca toquei em uma substância, mas estou totalmente chapado, sempre. Porque eu quero que vocês entendam isso. A maior fábrica de substâncias químicas do planeta está aqui. Se você for um bom gestor disso, poderá criar qualquer experiência que desejar a partir de seu interior e também aprimorar suas faculdades. Se você está tendo uma experiência, até mesmo para experimentar isso, suas faculdades devem estar aprimoradas, não é? Essa é a maior fábrica de substâncias químicas do planeta, a mais sofisticada, concorda comigo? Tem engenheiros químicos aqui?
Então eu pergunto, como você está gerenciando o seu sistema? O que você fez? Nós te demos uma máquina tão sofisticada. Você já leu o manual do usuário, pelo menos? Não? Usando-a cegamente, e depois você acha que injetar algo vai melhorar as coisas? Não. Acredite em mim. A única maneira de melhorar esta vida é ter suas faculdades super afiadas. A maneira como você vê, a maneira como você ouve, sente o cheiro, como você sente o gosto e a maneira como você toca. Se isso for aprimorado, a vida será aprimorada de várias maneiras. É muito mais do que isso. Mas estou falando com base no que você sabe na sua experiência. Suponha que você consiga enxergar 2 vezes melhor do que alguém que está sentado ao seu lado. Sua vida será aprimorada? Se você pudesse saborear melhor do que outras pessoas, sua vida seria aprimorada? Se você pudesse sentir melhor, sua vida seria aprimorada? Se você pudesse ouvir melhor, sua vida seria aprimorada? Nesse nível você entende isso, mas existem muitas outras dimensões das faculdades humanas. Se você as aprimorar, se você se sentar aqui, ficará irradiante, simplesmente sentado aqui. Você não iria querer tocar em porcaria nenhuma, pois só de estar sentado aqui já é a melhor experiência da sua vida. Então, sobre qual seria o objetivo final? Se você tivesse tudo, o que você desejaria? Se você tivesse tudo o que poderia sonhar, tudo está bem aqui, o que você desejaria? Você deve pensar, não é? Eu não vou te dar uma resposta. Se você não investir este tanto de reflexão em sua vida, isso significa que você está com a visão super curta. Olá? Isso aconteceu com Gautama, o Buda. Vocês ouviram falar de Gautama, o Buda? Devido a uma previsão astrológica que seu pai ouviu, de que ele poderia se tornar ou um grande imperador ou um grande sábio, e ele queria que ele se tornasse um grande imperador, ele protegeu esse menino e o colocou em um palácio separado onde tudo era luxuoso, tudo o que você pode sonhar, tinha tudo lá. Casou-o com uma jovem bonita, tudo estava preparado. Ele não deveria ver nenhum sofrimento. Mas um dia ele simplesmente saiu. Ele viu um homem idoso e perguntou, por que esse cara está assim? Sabe, seu chofer ou seu condutor de carruagem disse, todo mundo fica assim depois de um certo tempo. Ele disse, e eu? Sou um jovem príncipe, eu vou ficar assim? Ele disse, sim, todo mundo vai ficar assim. Isso o abalou. Então ele viu um homem que estava sofrendo com algum tipo de doença, enfermidade. Ele perguntou, por que esse cara está assim? O motorista respondeu, isso acontecerá com muitas pessoas, com quem acontecerá não existe previsão, qualquer um pode ficar doente. A maioria das pessoas acha que isso acontece com as outras pessoas. Não, isso pode acontecer conosco. Olá? Então ele viu um funeral, um cadáver. O que é isso? Ele disse, isso é inevitável, todo mundo vai morrer. Vocês também sabem que vocês também vão morrer? Não, porque a maioria das pessoas acredita que são as outras pessoas que morrem. Não, intelectualmente elas sabem, mas elas acham que vão viver para sempre. Agora você deve estar consciente, você é mortal. Mortal significa que você tem uma quantidade limitada de tempo e energia. Se você estiver sempre consciente disso, como você organiza seu tempo e sua energia, você decide. Se você estiver consciente disso. Se você acha que é um super ser humano, que você não vai morrer, as outras pessoas que vão morrer, boa sorte. Isso vai acontecer? Você pode perceber isso em seu leito de morte e morrer? Veja, as pessoas podem achar que isso é extremo, mas você deve ir e se voluntariar em um hospício ou em uma enfermaria de hospital, onde as pessoas morrem. E você deve ver. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Somente então você se torna sensível à vida, a vida se torna super valiosa, porque você sabe que é uma quantidade limitada de tempo. Se você observar isso, infelizmente, hoje no mundo, mais de 80% das pessoas, quando chegam os últimos momentos, quando elas morrem, elas não estão com medo, não estão com dor.
não estão em outra coisa, elas estão simplesmente perplexas. Um olhar de perplexidade surge porque, durante toda a vida, elas apenas viveram seus pensamentos e emoções, nunca viveram uma vida. Isso é importante, você deve entender. Existe uma realidade psicológica na sua cabeça e existe uma realidade existencial, que é a vida. A maioria das pessoas está confundindo sua realidade psicológica com a existencial. Seus pensamentos e emoções se tornaram mais importantes do que o cosmo, não é? Olá? O que você pensa, as bobagens que pensa e sente, se tornaram mais importantes do que o universo ou não? Isso significa que você está tornando sua criação mais importante do que a criação maior? Isso significa que você deve sofrer? Se você não sofrer, eu ficarei decepcionado? Sim, eu ficarei. Porque se a sua ignorância não o faz sofrer, então o quê? Então qual é a minha utilidade? Porque há muito esforço para sair dessa armadilha. Qual seria a utilidade de alguém se esforçar para sair da armadilha da ignorância? Quando as pessoas podem viver maravilhosamente em sua ignorância, qual é o ponto? Para que serve o conhecimento? Para que serve o saber? Para que serve a iluminação? Para que serve a realização? Se as pessoas podem viver absolutamente radiantes em sua ignorância, qual é o ponto? Quando você é ignorante, você deve sofrer. E eu quero que você saiba, o maior mal no planeta neste momento não é o mal, é a ignorância. Geralmente é categorizado em 4 partes. Um é o karma prarabdha, o outro é o karma sanchita. Sanchi ante em telsa? Sanchi. Ganisak. Então, prarabdha é o karma atribuído para uma vida. Esse prarabdha determinará o seu tempo de vida. Se eu dissolver o seu prarabdha hoje, você pode morrer amanhã de manhã. Você pode ser perfeitamente saudável, mas morrerá amanhã de manhã, porque seu software se foi. Não existe essa coisa para esse corpo. De repente você pode ficar quieto, num estado absolutamente belo durante algum tempo e puf. Então nunca tocaremos o prarabdha. Estamos tocando o sanchi. Existe um armazém de karma que não entra em jogo nesta vida, que nunca entra em jogo nesta vida. Não é sobre isso, mas ele lhe dá substância. Então, se desfizermos o sanchita, ele é um grande armazém, não é um simples armazém, é um armazém muito complexo. Se ele começar a se desfazer, então você descobrirá que nada mudou em sua vida. Mas é como uma espécie de transparência. A natureza opaca de sua existência se reduz, mas não há transformação em você, tudo continua igual, você é a mesma pessoa. Você se pergunta que diabos está acontecendo, isso é realmente um processo espiritual, isso é tudo um sonho? Você ainda é o mesmo, tem os mesmos problemas, tudo está igual. Mas há uma percepção de uma translucidez no corpo. Parece um pouco como se o corpo tivesse pequenos buracos. Você começa a se sentir como uma peneira, não como uma coisa sólida. Então isso pode levar algum tempo, porque esse é um grande armazém. Estou dizendo isso porque sempre que você faz um sadhana espiritual, você espera um resultado e muitos de vocês estão tentando criar um resultado. Jamais tente criar um resultado. Se você tentar criar um resultado, ele será inventado e não durará. Veja bem, alguém lhe diz, seja amoroso. Durante 3 dias você age de um jeito amoroso e todas as suas frustrações se acumulam.
Todo mundo se sente estranho com seu amor. E suas frustrações se acumulam e um dia você vai esfarelar igual a um biscoito. Isso nunca aconteceu? Depois de um período de muito amor, isso não aconteceu? Porque você está tentando ser algo sem mudar a base de quem você é? Cerca de 98% da sua mente são inconscientes. Isso é o Sanchita. Ele nunca entra em ação, mas está sempre presente, influenciando tudo. Portanto, não estamos buscando por nenhuma transformação rápida. Amanhã você sairá daqui com o coração sangrando ou algo assim. Eu não estou interessado nisso. É a substância interna que é lentamente retirada. E com a externa, você joga o jogo. Qual é o problema? Você já viu alguma vez os cupins comendo a madeira por dentro? Só sobra a camada de tinta, você vai lá e toca, puf. Então a intenção é fazer você dessa maneira? Restou apenas uma camada de tinta e a parte interna desapareceu. Em algum momento, quando o fim estiver chegando, se você tocar e ver, puf, não há substância em seu interior, tudo bem se for assim? Namaskar. Please wait. ஒரு மகத்தான அலை உருவாக்கிடலாமா? எந்த மாதிரி அலை? ஆனந்த அலை பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அலை 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 அலை. ஆசை திமிங்கலம் போல அதுவும் பேச திமிங்கலம் தான் பிடிச்சு நானே வந்த பின்னும் நெத்திலி வாசம் இன்னும் பேச வாழ்க்கை நடத்துதம் ஆசை அலைகளின் உள்ளத்துள்ளே ஆனந்த தாண்டவம் தான்
शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेव